No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas gatas e tipos de adaptação. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as minhas gatas e sobre as adaptações que eu já tive que fazer e como fazer. Então, se você já curte esse tipo de conteúdo, não deixa de dar um joinha aí pra mim. Se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Bom, de antemão já quero deixar claro que quando eu peguei a minha gata na rua, né, adotei a minha gata Zoe, ela estava prenha e eu não sabia, e dois, eu nunca tinha tido animais dentro da minha casa, da casa que eu morava com a minha mãe. Então eu era tipo uma mãe de primeira viagem. Tiveram muitas coisas que eu poderia ter feito desde o começo e que eu não fiz porque eu não sabia. E outras coisas que a gente foi aprendendo aí aos trancos e barrancos, porque a vida ela é assim, certo? Eu não vou especificar a história delas nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso e vocês já perceberam que eu curto falar, então a gente vai pular isso. Lá no meu Instagram, a propósito, se você não me segue lá, é Dani Falqueiro Oficial. Pode me seguir por lá, porque lá tem algumas fotinhos delas, eu contei a história delas pra vocês, eu apresentei elas pra vocês. Então, pra quem ficar interessado em saber um pouquinho mais sobre elas, já pode ir lá no Instagram, porque tem os posts contando a história delas. Bom, acontece que no ano passado eu me mudei com o meu noivo, nós agora moramos no nosso apartamento. E embora com a minha mãe nós morássemos em um apartamento também, eu estou no início da minha vida adulta e independente. Então, obviamente, o meu apartamento é muito menor do que a minha mãe, né? Meu apartamento hoje tem cerca de 50 metros quadrados. Ó, já tem alguém ali atrás. Minhoca, aquela ali é a Miu. Bom, e esse apartamento que eu moro hoje, atualmente, é muito menor do que o da minha mãe. Ele deve ter uns 50 metros, 55 metros quadrados. E a Zoe, quando nós viemos pra cá, ela tinha recém-operado, né? Faziam dois ou três meses que ela tinha feito a última cirurgia porque ela teve câncer. Também é assunto para outro vídeo, se vocês tiverem interesse, me comentem aqui embaixo que a gente pode falar mais sobre isso, porque eu tenho tudo registrado, todos os exames, enfim, fotos, pra gente poder fazer essa troca de informações, certo? Bom, quando eu me mudei para esse apartamento, eu sabia que ele seria muito pequeno. Por quê? Porque eu já tinha 3 gatas na casa da minha mãe e o meu noivo tinha uma gata na casa do meu sogro, que eu também convenci o meu sogro a deixar ele ficar com a gata. Então, eu sabia que iam ser pequeno para 4 gatas. Primeiro que eu teria que introduzir uma gata nova no ambiente, entre elas, né, no ambiente delas, não iam ser 3, iam ser 4. E eu estava mudando um espaço que, assim, era muito reduzido. A gata do meu noivo, inclusive, ela podia sair da casa, né, porque meu noivo morava na casa dos pais dele, que era literalmente uma casa, não era um apartamento, e ela tinha acesso, ela podia sair, dar rolê, então ela é super ativa, ela tem muita energia, ela é mais nova do que as outras, isso também conta, né. A gente pegou ela em 2013 ou 2014, né, ela era super filhotinha ainda, devia ter uns 2, 3, não tinha tido nem o primeiro cio, pra vocês terem noção. Então, como a Zoe já estava passando por uma situação difícil, porque ela teve câncer de mama, ela tem um problema no intestino, enfim, que a gente foi descobrindo em 2018, né? Nós nos mudamos em 2019, e em 2018 a gente descobriu que ela estava doente. A gente descobriu que ela estava doente por conta do comportamento. Elas, né, as que moravam na casa da minha mãe, a Zoe, a Bebel e a Miu, que moravam na casa da minha mãe, elas eram muito próximas e a Zoe começou a ficar muito irritada, tanto que hoje em dia elas nem têm mais o mesmo relacionamento que elas tinham antes, porque a Zoe estava muito incomodada, ela brigava com as gatas, a gente tinha que intervir em vários momentos, porque senão elas se pegavam aí, quem já viu gato brigando sabe que o negócio é louco, entendeu? Então a gente já sabia que a Zoe estava passando por tudo isso, o relacionamento com as outras gatas já estava super estremecido e nós íamos nos mudar para um lugar totalmente novo, menor, bem menor e com uma gata nova. Então eu aproveitei que eu já estava fazendo visitas periódicas no veterinário por conta da doença da Zoe, né? A gente estava fazendo acompanhamento, exames e cirurgias e essa loucura toda. Quem já teve bicho doente sabe como que é. E eu falei, olha, doutora Fernanda, falando nisso, doutora Fernanda, ela é incrível.
Enfim, falei com a doutora Fernanda. Falei, olha, doutora Fernanda, eu e meu noivo, a gente tá vendo de se mudar, como é que faz? Ela falou, olha, Dani, primeiro, você vai ter que criar um ambiente na sua casa pra elas, tipo uma quarentena, entendeu? Elas vão ficar num espaço reduzido e você vai levar tudo que elas têm hoje na casa da sua mãe, né? Já que você vai morar sozinha, tudo o que tem cheiro delas e que elas se apropriaram. Então, sabe aquelas almofadas que eles pegam e gostam daquela almofada, estão sempre naquela almofada, aquela coberta, enfim. Vocês vai ter que criar esse ambiente pra ela com tudo que é familiar e sem lavar. Você não pode lavar, porque a referência do gato é o cheiro. Você vai colocar ele num lugar novo e vai lavar tudo, ele vai ficar alucinado, porque nada pra ele traz segurança. Então, eu já sabia que eu teria que fazer isso. Quando eu me mudei, eu tenho esse apartamento, ele tem 2 quartos, somos só eu e o meu noivo, né? Então, um quarto ele já sobraria pra gente fazer, tipo, um escritório, enfim. Então, neste quarto, talvez eu tenha alguma coisa, alguma foto, algum vídeo, alguma coisa que eu tenha mandado pra minha mãe, porque eu não gravei esse processo de adaptação delas, mas se eu tiver, eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Nesse quarto, eu montei um cantinho pra elas. Então, eu trouxe as caixas de areia, o pote de alimentação, tudo, coberta, toalhas, e montei ali naquele espaço um cantinho delas. E elas ficavam presas lá. Por quê? Para elas se sentirem confiantes naquele lugar, para elas darem uma leve explorada, né, e entenderem o que estava acontecendo. Outro ponto importante elas tinham mania de arranhar. Na casa da minha mãe, a Zoe não mais, porque como a Zoe ficou doente, eu tinha um arranhador pequenininho no meu quarto, ela acostumou com aquele arranhador. Mas a Bebel, ela destruía sofá de couro da minha mãe, sabe assim, ela era incansável. E como eu disse pra vocês, embora elas nasceram literalmente na minha casa, eu não sabia esse negócio de arranhar, eu não sabia que era uma necessidade do gato, e eu não acostumei elas desde pequena. Então a Bebel, ela tem esse costume, ela arranha tudo que ela vê pela frente, certo? Então era uma outra coisa que eu queria mudar aqui na minha casa, porque, pô, não que porque era da minha mãe eu não me importasse, não era isso, é porque lá a gente tinha uma relação totalmente diferente e que a gente foi se adaptando aos poucos, entende? Aqui na minha casa eu já entendia de algumas coisas que eu pude ir adaptando e tentando moldar e mudar o lugar pra isso. Então eu comprei muitos arranhadores de papelão, vou mostrar pra vocês uns takezinhos assim, tipo da minha casa, porque eu tenho muito arranhador espalhado pela minha casa e mesmo assim o meu sofá, vou botar aí pra vocês, o meu sofá, ele fica todo coberto, cheio de cobertas, no braço do sofá tem fita crepe, porque a Bebel, ela arranha, independente da quantidade de arranhador, independente de qualquer coisa, ela arranha aquilo que ela quer arranhar. E pra preservar, eu acabo usando dessa forma, e quando vem visita eventualmente, a gente tira, obviamente, pra ficar uma coisa mais bonita, né, porque ninguém é obrigado a ver o meu sofá colorido e tal. Mas eu sabia que isso era uma coisa que eu queria mudar aqui na minha casa. Então eu já fui no pet shop, qualquer desses pets que tem, e comprei arranhadores de papelão de diversos modelos, aqueles de pendurar na porta, aqueles de chão normal, mais estreito, mais largo, enfim. E elas precisavam se adaptar ao ambiente novo delas. E a Juba, quando veio pra cá, ela ficava no nosso quarto, o ambiente dela era o nosso quarto. A gente, lá na casa do meu sogro, ela não tinha muitas coisas de referência, porque ela era assim, ela ficava muito fora de casa, sabe? Obviamente, ela era muito apegada com o André, que é o meu noivo, então só do André estar aqui, pra ela já era... Só dela estar aqui, no caso, junto com o André, pra ela já era ótimo, porque na casa do meu sogro, às vezes, final de semana que ele ficava na minha casa, ela ficava meio que sozinha, sabe? Ela é muito apegada com ele, então, pra ela ele já foi muito bom. Então, também comprei arranhador pra ela demorou muito pra acostumar com arranhador de papelão, muito, gente, muito mesmo, tipo meses, assim, a gente tinha um arranhador aqui, ela insistia em arranhar o box da cama, e aí às vezes a gente tinha que acordar à noite e chamar a atenção dela, porque além de tudo, ela é muito ativa, né? Ela é mais nova, ela tinha um espaço maior que ela podia ir pra rua e subir escada, descer escada, ia pro meio do mato. E, gente, assim, sabe? Outra realidade. Então deixamos elas aqui pra cada um se adaptar ao ambiente.
As minhas gatas se adaptaram muito rápido, então coisa assim de 3 semanas, a gente já de vez em quando abria a porta do quarto, elas iam na porta, olhavam assim meio desconfiadas, cheiravam, às vezes andavam um pouquinho pelo corredor e assim, aí depois você fazia um barulhinho, o gato é muito assustado, né? Você fazia um barulhinho, elas já corriam pro quarto, por quê? Porque aquilo se tornou referência de segurança para elas, porque era aquilo que ela conhecia como delas. Então a gente fazia isso. Com o tempo, o que eu comecei a fazer? Eu trocava. Colocava elas aqui para elas sentirem o cheiro da Jujuba e eu colocava a Jujuba lá para a Jujuba sentir o cheiro delas e irem se familiarizando para que não fosse um choque, porque entre elas também precisavam se adaptar, né? E o gato é um bicho extremamente sensível, ele ficou muito nervoso, muito irritado, dá uma cistite, tem que levar no veterinário, porque começa com febre, começa a fazer xixi fora do lugar. Então o gato tem muitas peculiaridades. Então a gente começou a fazer essa troca. Aí elas cheiravam, aí no começo elas nem se mexiam direito, né? Elas vinham, cheiravam e começavam. E com o cheiro, com o próprio. Então ela tá aqui. A Juba tava aqui e coloquei a Zoe aqui pra sentir o cheiro da Juba. Sem elas se verem, então elas não se viam, era só o cheiro. Ela já começava a fazer aqueles negócios de gato bravo. Por quê? Porque ela reconhecia que aquele não era o território dela e que tinha outra pessoa, né? Outro gato aqui. Então, a gente fez esse processo durante um mês e pouquinho. As minhas gatas, como eu falei, ao ambiente, elas se adaptaram muito rápido, porém elas precisavam se adaptar com a Jujuba, que era uma gata nova. Então, às vezes, por entre a porta eu colocava comida, as minhas gatas já estavam livres pela casa, a Zoe, a Bebel e a Jubinha a Zoe, a Bebel e a Mimiu já estavam livres pela casa, e aí eu colocava comida no vão da porta para as duas, para as minhas gatas que já estavam circulando pelo ambiente e para Jujuba. E aí elas ficavam se cheirando por debaixo da porta, mas elas não se viam, elas só sentiam o cheiro. E aí aos poucos a gente foi fazendo essa introdução para elas se acostumarem entre elas. Agora a gente vai falar sobre a adaptação do espaço, no caso do lugar onde eu moro hoje. Como eu falei pra vocês, o maior problema era a questão delas, primeiro, elas precisavam gastar energia, porque na casa da minha mãe era um apartamento maior, a gente tinha uma varanda grande que tinha umas árvorezinhas assim, sabe, pequenininha, pezinho de limão, sabe essas coisas? Então às vezes elas davam, sabe, que gato tem dessa, né? Dá 5 minutos começou a correr enlouquecido pela casa. Então, aqui elas não tinham isso, porque não tinha espaço e eu não acostumei elas a ficarem no meu quarto. Elas ficam, por exemplo, agora eu estou aqui, eu deixo elas aqui. Ou, eventualmente, de manhã, quando a gente quer enrolar mais tempo na cama, a gente abre a porta para elas virem e ficarem com a gente. Mas eu não acostumei, por quê? Porque a Zoe tem um problema no intestino que é muito sensível. Ouviu algum gato arranhar aqui? E eu sei que a Mimi tá aqui, ó, saiu correndo. Como a Zoe tem uma inflamação no intestino, ela tem um intestino muito sensível, então ela vomita com mais frequência do que as outras. As outras gatas, assim, é tipo uma vez a cada 3 meses. A Zoe, a cada 2, 3 semanas, ela acaba vomitando mais. Ou época de troca de pelo, ela vomita mais porque tem mais pelo. E eu, infelizmente, às vezes eu até tento, mas eu não tenho muito saco de ficar penteando o pelo delas, então às vezes ela acaba vomitando por conta disso, às vezes ela come muito rápido e ela vomita, então tudo pra ela é uma questão. Ela teve cistite também, então qualquer lugar que ela ia, ela fazia xixi. E gente, eu sou, assim, eu amo meus bichinhos, né, Mimoca? Vai dar oi pro pessoal. Eu amo os meus bichinhos, mas eu também sou meio, eu gosto, por exemplo, na casa da minha mãe, às vezes eu chegava e tinha uma surpresa. Você chega cansada do trabalho da faculdade, tinha vomitado na minha cama. Ou às vezes eu tinha feito xixi de gato, vocês sabem que tem um cheiro que impregna tudo e não sai, assim, era um tampo. Então, pra minha saúde mental também, esse espaço aqui é restrito. Como eu estou aqui, ó, a Miu ela solta muito pelo, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Só uma passadinha de mão. Então, esse espaço aqui é restrito. Eventualmente elas ficam aqui, mas elas não é um lugar que fica aberto para elas terem livre acesso. A mesma coisa com o quarto que eu adaptei elas. Por quê? Porque lá, hoje em dia, ele é um escritório. Então tem um monte de coisa em cima de móvel, tem coisa eletrônica, mouse, cabo de fone de ouvido que elas amam comer. Enfim, então, são lugares que ficam... O escritório fica bem mais aberto, eu confesso, do que o meu quarto. O meu quarto não fica aberto sempre para elas. Ou seja, o que elas têm? Elas têm um corredorzinho estreito para elas ficarem, né, gastarem energia. A varanda que ela é integrada
com a sala de TV, a sala de jantar, a cozinha, a lavanderia. Mas, gente, é um apartamento novo, um apartamento de 2 pessoas jovens que estão começando a vida. É um apartamento pequeno, é tudo muito compacto, então elas não tinham espaço e eu realmente ficava sentida, principalmente pela Juba, porque a Juba, ela é mais nova, ela tem muita energia, ela saía, ela subia escada e descia escada na casa do meu sogro, sabe? Eu ficava sentida. Então, a gente procurou uma empresa para fazer uma gatificação personalizada. Elas têm um parquinho delas, então no corredor da minha casa tem degraus, tem um arranhador comprido vertical que eu confesso que eventualmente elas arranham, é quase nunca que eu vejo elas arranhando. E coloquei arranhadores por toda a casa. Como eu falei pra vocês, a minha varanda, ela é... A minha varanda, olha só que maravilhosa. Queria que vocês pudessem ouvir o meu tatoi, meu motoi, velho, meu motoi. Ai, meu Deus, como eu te amo, filha. Ela ama carinho, mas ela não gosta de... sem morder. Ela ama carinho, mas ela não gosta de colo. Bom, voltando, então eu mandei fazer esse parquinho pra elas, então tem degrau, tem caminha no alto. Elas são muito de lua, tá? Elas se adaptaram super bem, não demoraram pra... Nossa, tô comendo pelo. Não demoraram pra usar o parquinho, mas elas têm momentos, tem vezes que elas gostam mais de dormir na caminha de cima, às vezes não estão usando muito, é muito tudo delas. Tem uma casinha que ela é fechada, branca, e que aí ela disputa a Miu Miu e a Bequinha, que é a outra, que a Bequinha ela é muito brava. Então, quando a relação delas ficou estabelecida, a Miu Miu e a Zoe, elas voltaram a ter uma relação. Às vezes elas deitam perto e só se cheiram, sabe assim? Eventualmente a Mimi até dá uns beijinhos nela, sabe? Coisinha de gato, faz carinho e tal. Mas a Bequinha, ela é muito brava, então ela não dá abertura para as outras gatas, ela não dá. Ela sempre foi assim, mais arisca, mais brava, ela ama um carinho, mas assim, você respirou errado, ela senta a mão em você e não pensa 2 vezes. Então, ó a Zoe olhando a Mimi aqui. Pensa, Zoe? Então, elas disputam. Não disputam de brigar, mas, por exemplo, a Bequinha tá dormindo agora na casinha no alto. Aí ela sai, sei lá, pra ir no banheiro, pra comer, ou só desce pra esticar as pernas. Aí a Miu Miu viu que ela saiu, ela sobe e fica. E aí elas ficam trocando. Quando uma vê que a outra não tá, elas sobem pra usar. Vem, Zozô! E a Zozô é assim, é que nem cachorro, você pode chamar que ela vem. Bom. Bom, filhinha, vem cá, vem. Vem. Bom, então, vem cá, meu amor. Então, no espaço foi isso. Eu tenho muito arranhador de papelão. Desses de chão eu tenho 3 em 3 pontos. Tem um outro que é triangular, que esse é só da Juba. Você não vê outro gato arranhando, é só da Juba. Foi aquele que ela demorou muito pra se adaptar. Óbvio que eu já troquei algumas vezes, porque eles duram até que bem aqui na minha casa, tá? Duram uns 2 meses, assim, eles duram tranquilamente. Já teve vezes de eu ter que ficar, não achar pra comprar, principalmente esse triangular. É um pouco mais difícil de achar, não é sempre que tem, pelo menos aqui perto na pet shop que tem perto da minha casa. Já fiquei até 3, 4 meses sem trocar e elas continuam arranhando, mesmo ele ficando bem gasto, assim, no papelão. Mimoca. Oh, meu Deus, gente, como é que alguém diz não pra esse bicho? Tenho arranhador de chão 3, tenho arranhador triangular 1, tenho um balaio de gato que eu comprei no mesmo site que fez minha gatificação personalizada, que ele é uma caminha quadradinha embaixo e ele tem um arranhador vertical assim comprido, e ainda tenho aquele arranhador da casa da minha mãe pequenininho. Então eu tenho bastante arranhador para elas gastarem, arranharem bem, gastarem as unhas, né? Porque a gente sabe que é uma necessidade do gato, ele não faz de propósito. E tenho o parquinho para elas às vezes subirem correndo e descer correndo, sabe? Para dar uma gastada nessa energia. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, não deixa de dar um curtir nesse vídeo para mim, vai me ajudar muito. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Opa, a porta bateu. Me segue lá no Instagram, @DaniFalqueiroOficial, pra gente ter um contato mais próximo, pra eu mostrar pra vocês mais das minhas gatinhas. E é isso. Um super beijo, até os próximos vídeos. Tchau!